Eu já fui assim, gente, essa pessoa perfeccionista que não aceitava errar. Eu tô trabalhando. Eu, como filha mais velha, meu pai me colocava como exemplo. Então, assim, esse é a síndrome do filho mais velho, né? Do mais velho. Todos os mais velhos sabem disso. Não é? Então, assim, então você tem que ser exemplo para os seus irmãos, você tem que... Então, coloca a gente num lugar que não pode errar. E aí, assim, eu cresci com esse negócio que eu não posso errar. Então, quando eu errava, vinha aquela angústia, aquela dor, e você não consegue, assim, eu errar, eu queria um buraco para me enfiar no chão, sabe? E é interessante que, assim, quando a gente começa a se trabalhar e a gente vai mudando a forma de ver as coisas, né? Então, quando eu, por exemplo, eu dou aula, né? E, assim, uma coisa que para mim ia ser absurdo, há uma semana atrás eu peguei e fui fazer a apresentação de slides para os alunos, né? Estava dando uma aula e eu errei um título. Gente, se fosse há uns anos atrás, tipo há 15 anos atrás, eu ia acabar com a minha aula. Assim, porque eu errei título. E eu erro, gente, todo mundo erra. Eu ia me cobrar, que absurdo, você não olhou. Porque eu ia entrar numa cobrança ali, que o resto da minha aula ia ser assim, desculpa, mas ia ser uma porcaria. Porque eu ia estar tanto me cobrando... Ficar presa aqui. Então, eu ia ficar assim, como se eu tivesse com uma antena aqui, tipo, você errou, gritando a aula inteira. Então, só que essa antena é aqui, ó, não é aqui. Aí, assim, então, hoje eu olhei para os alunos, né, aula via Zoom, né, falei assim, ó, gente, tá errado, depois eu arrumo e mando a apostila certa para vocês. Simples, acabou. Mas vocês estão vendo que, assim, são coisas que, se a gente não resolve, aquilo atrapalha. Se fosse um tempo atrás, eu teria dado uma péssima aula. Aquilo tinha me prendido, que eu ia esquecer qualquer coisa que eu faria de bom, ou poderia, né, focar no... Vou ficar só no erro, porque você errou, e parece que fica um negócio aqui, ó. Tum, 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 tum. Você errou. Assim, então, assim, esse perfeccionismo, ele atrapalha muito as pessoas, né? E olha que interessante, a gente acolhe tanto lá de fora, né? Ah, linda, olha, você vai fazer melhor, né? Você vai, a colega de trabalho, olha, tá tudo bem, né? Mas com você vai lá e se arrebenta, fala assim, não é impossível, né? Mas, gente, é uma coisa que a gente não controla, né? Não é uma coisa assim que eu ligo ou desligo, né? Então, assim, simplesmente surge, não tem como lidar. Né? Na verdade tem quando a gente conhece algumas técnicas, né? Mas é muito difícil, né? Aí assim, até a PNL vai colocar muito de pensa numa coisa positiva, pensa no momento feliz da sua vida, que ajuda momentaneamente, mas mascara o problema, porque ele não vai deixar de aparecer. Então, assim, resolve aquele instante, mas pisou no carro de novo, bum! E até vai acumulando, né? Vai ficando cada vez mais forte, porque a dor é como se ela fosse crescendo. A frustração constante, né? Então, assim, no adulto se reflete como frustração constante, desânimo rápido diante de um desafio. Então, sabe aquela pessoa assim? Ela começa empolgada. Não? Projeto novo, saio na frente, primeiro obstáculo, ela vai ficar bom para ela. Ela não lida com frustração. Né? Na verdade, assim, não é que ela tem preguiça, ela começa um curso e não continua. Ela não consegue, gente. Não é uma coisa assim, né? Então, de escolha. Aí ela, dentro do trabalho, a mesma coisa. Ela inicia um projeto, deu um problema, para. Ela não consegue, ela não lida. Sabe? Ela vai lá para baixo. E é aqui, ó, não é aqui. É no emocional, ela não consegue. Ela começa a evitar, começa a sabotar. E começa a procrastinar. Né? Depois eu olho, depois eu faço, né? Mas tudo isso é porque ela não consegue lidar com essa decepção, né? Com essa frustração, né? E desmotivação crônica, né? Aí aquele negócio, nada vale a pena, dentro do ambiente de trabalho, às vezes tem um ou outro ali que vive reclamando, né? Então, assim, nada tá bom. Então, ele já começa, faz uma coisa aqui, aí começa a refletir na vida inteira e essa pessoa, ela começa até a contaminar as outras pessoas por frequência. Por isso tem até uma frase que fala que a laranja podre, ela vai apodrecer as outras. E, infelizmente, é assim. Essa é a realidade, por uma frequência. Se eu tô numa frequência negativa aqui, todo mundo vai sentir. As pessoas podem até não saber de onde vem, mas você já entra num lugar assim que você sai de lá carregado, para baixo,
né? Então, assim, a pessoa que está no negativo, ela vai distribuir aquela energia. Tem pessoas que vão ser mais esponjas, tem pessoas que vão ser menos, mas assim, cada um, né? Tem gente que aprende a se cuidar, né? Que é o grupo de terapeutas aqui já não atinge aquela ali, não é atingida. Né? Porque, gente, isso é conhecimento. Né? Essa aqui, ó, também. Porque isso é conhecimento. Conforme a gente vai tendo autoconhecimento, a gente aprende a se defender, inclusive a cuidar do nosso campo energético, que a maioria das pessoas não sabe nem como começar. Né? Então a gente começa, simples, põe a mãozinha no umbigo ali, ó, sentir a energia, põe a mãozinha no umbigo. Estou fechando minha energia, uma coisinha simples que pode mudar a vida de um monte de gente. Que aí você para de sair de um lugar esgotado, né? Bom, sabotagem de oportunidade, né? Aí assim, a pessoa, ela, por medo de se frustrar, ela começa a se auto-sabotar. Então ela tá lá para ter uma promoção. Aí ela pega e assim, começa a não entregar o material, começa a ficar difícil as coisas dentro do escritório, começa, eu não sou bom o suficiente. Ela tem tanto medo dela ser promovida, né, processo de autossabotagem puro, que ela começa a minar o ambiente dela. Entendeu? Ela começa, né, a tudo inconsciente, tá, gente? Então, assim, ela esquece uma coisa que era para entregar. Ela começa a fazer todo um processo de autossabotagem e ela não vai ser promovida. Porque dentro da infância dela, ela era sempre colocada como inferior. Então, ela não tem autoconfiança, porque ela não é boa o suficiente. Então, ela escutava muito do pai e da mãe. Pode ser não merecimento também, mas assim, você nunca vai ser bom, você assim você não vai ser ninguém na vida. Então, ela não tem autoconfiança, né? Então, veio do que foi. Exatamente, às vezes até um professor, não precisa ser pai e mãe, e não é uma coisa, se repetiu muitas vezes, uma vez que ela escuta isso, né, quando a gente vai na origem, às vezes é uma situação lá da escola, um tio falou uma coisa uma vez para ela, aquilo ficou no inconsciente e ela colocou aquilo como uma verdade, e isso vai direcionar a vida dela como adulta, né, então quando ela está nessa fase adulta, ela vai pegar e vai, né, ela faz as escolhas conscientes, mas o inconsciente dela entra numa autossabotagem. Né? Então ela quase arrumou um emprego, ela quase é promovida, então ela fica sempre nesse quase. Medo da humilhação, de ser promovida e não dar conta. Se porque ela não acredita que ela é boa o suficiente. Ela não acredita, porque lá na infância, ela, assim, comparação, aí a gente vai ter várias situações onde ela se sentia inferior que os outros. Tá? Então ela não dá conta. Então você não faz nada direito, tudo que você faz dá errado. Você, sabe essas coisas? Gente, e o pai e a mãe, eles falam essas coisas porque eles não é para serem bons ou ruins. Naquela época, hoje a gente tem mais acesso à informação com a internet, né? Antes dos anos 2000, a informação era o que a vizinha dizia, né, o que a avó dizia, então assim, o que a televisão falava, então a gente não tinha acesso à informação, né, e no nutricionista era coisa de outro mundo, era coisa de gente muito rica, né, e no psicólogo era coisa de doido, né, no psiquiatra, então isso aí tá internado, né. Então, assim, então, quando a gente começa a ter acesso à informação, a gente começa a mudar, aí a gente muda, nos anos 2000, e a nutricionista já começa a ser uma coisa mais fácil, né? E ao psicólogo é coisa de rico, já não é coisa de doido. Assim, aí começa. Hoje, graças a Deus, a gente está mais acessível a tudo, né? A gente tem uma abertura aí que quem quer consegue alcançar qualquer uma técnica, uma terapia, está muito mais acessível hoje, né? Temos. Sempre tem a gente sempre vai estar atraindo alguma coisa, né, que está dentro daquilo que a gente precisa. Então a gente tem muito mais acesso hoje do que nessa época, né?